As 7 maiores mentiras sobre o feminismo que as feministas nunca te contaram, mas que esta professora vai. Número 1. O movimento feminista conquistou o voto. Bom, conquista é um bônus que se consegue através de um ônus. O voto feminino foi uma concessão, um presente. Os homens, na época, para votar, precisavam jurar a pátria, submeter-se ao alistamento do exército em caso de guerra, sem chance de recusa. Ao passo que as mulheres, nada lhes foi exigido em troca do voto. Vale ressaltar também que a líder do movimento sufragista, Emmeline Pankhurst, não lutava para que todas as mulheres tivessem o direito ao voto. Ela lutava para que apenas as mulheres abastadas assim o tivessem. Era tão hipócrita que chegou a expulsar a própria filha do movimento feminista por ela não concordar com os meios da mãe, porque ela os considerava radicais demais. 2. As mulheres podem estudar graças ao feminismo. Quem nunca ouviu essa, né? No Brasil, a primeira pessoa a se importar com a questão do acesso das meninas aos estudos, ironicamente, foi um homem, Dom Pedro II. Ele não só se importou, como efetivou a decisão de permitir que as meninas fossem à escola, pois as considerava tão intelectualmente capazes quanto os meninos. Foi ainda em seu império que a profissão de professora teve início. Nunca na história o movimento feminista foi às ruas lutar pela causa educacional feminina, quanto mais conquistá-las. E eu desafio qualquer feminista aqui a me provar o contrário. 3. As mulheres só podem trabalhar graças ao feminismo. Tem essa também. As mulheres podem trabalhar graças ao capitalismo, que com o advento da Revolução Industrial e a consequente migração das populações dos campos para as cidades, mães de família que antes não tinham o que colocar na mesa para os seus filhos comerem, puderam trabalhar para alimentá-los. As condições eram realmente precárias, mas o que as feministas não contam é que antes também não eram melhores, eram piores. A população mundial triplicou de lá para cá, pois essas crianças que antes morriam de fome, de frio e de doenças puderam crescer e se reproduzir. As mulheres foram para o mercado de trabalho pela consequência natural do capitalismo, atrelado à necessidade de sobrevivência. Nessa também, nunca houve um movimento de mulheres feministas protestando nas ruas pedindo pelo acesso das mulheres ao trabalho. 4. O 8 de março é uma data feminista. Todos os anos, incansavelmente, repete-se a mesma história, inclusive nas escolas, sobre o Dia Internacional da Mulher. 129 operárias americanas morreram queimadas, vítimas de um incêndio intencional no dia 8 de março de 1857 em Nova York, em retaliação a uma série de greves e reivindicações dessas trabalhadoras. Bom, acontece que esse incêndio aconteceu em 1911, numa fábrica de Nova York, sim, e matou 146 trabalhadores, entre homens e mulheres, num terrível acidente culminado devido às péssimas condições elétricas de trabalho. Acontece que dentre esses 146 trabalhadores, 125 eram mulheres. Informação suficiente para que o movimento das mulheres socialistas se apropriasse da tragédia que ceifou a vida de mais mulheres do que homens por pura coincidência. O 8 de março apareceu somente em 1917, na Rússia, quando as russas soviéticas tomaram as ruas de Petrogrado, atual São Petersburgo, e convocaram o operariado russo para uma revolução. 5. Simone de Beauvoir e Frida Kahlo, símbolos do movimento feminista, foram exemplos de mulheres. Essa é uma das minhas preferidas. Simone de Beauvoir foi uma aliciadora de menores. Foi proibida permanentemente de lecionar na França por abusar sexualmente de suas alunas. Assinou um documento que permitia adultos a terem relações com crianças de 14 anos e pediu a libertação de 3 homens que abusaram de meninos de 11 anos. E antes que as feministas comecem, fontes, cadê as fontes? Toda essa documentação, inclusive esse abaixo-assinado do jornal Le Monde da França, está disponível até no Google. Como que vocês idolatram uma pessoa sem saber a biografia dela e sem saber onde estão as fontes dessa biografia? Ah, e tem o livro também da Olga Kozakiewicz. Sabe a Olga? Ex-aluna da Simone de Beauvoir, que escreveu o livro contando os horrores que ela passou na mão da Simone e do seu marido Sartre, que abusavam dela em troca de comida e casa. Enquanto Frida Kahlo, essa apoiava ditaduras comunistas e passou a vida subserviente ao marido adúltero. Ela foi tudo aquilo que o movimento feminista mais repudia. Submissa, subserviente, obediente, afeita ao fascismo e à ditadura e nada empoderada. 6. É possível ser feminista e cristã. Não é possível. Não é possível porque o movimento feminista é um braço do marxismo, ideologia que pregava abertamente ojerias aos cristãos, nas próprias palavras de Karl Marx. Além disso, as causas feministas em nada têm a ver com os princípios bíblicos defendidos por Deus. O aborto, por exemplo, é um pecado cruel aos olhos do cristianismo, além de ferir o 5º mandamento: não matarás. Para as feministas, o fato de não haver sistema nervoso no feto em estágio inicial é o suficiente para descartar o coração que bate a 150 batimentos por minuto. É uma vida e isso é indiscutível. E Deus deixa bem claro em Êxodo 23:7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Para o cristão, desde a fecundação, existe vida, uma vida inocente. Então não tem como defender a morte de uma vida no ventre e se considerar cristã. Vocês não são. 7. O movimento feminista luta por direitos equânimes entre homens e mulheres. A tese que embasa todo o movimento é uma farsa. Hoje o movimento feminista defende apenas algumas mulheres, não todas. Elas excomungam as conservadoras, as que discordam do feminismo e as donas de casa. Adoram falar mal daquelas que não pensam como elas, defendendo apenas o seu grupinho. Ou seja, essa história de que as feministas defendem todas as mulheres é uma fraude. O foco se tornou promover o empoderamento sexual, o ódio aos homens, o egocentrismo e o cancelamento das mulheres que discordam de tudo isso.
não pregam a igualdade aos homens, pregam a superioridade a eles, tornando as mulheres chatas e difíceis de se conviver. Afinal, como seria possível viver em harmonia com pessoas que sempre se sentem superiores aos outros? Por isso eu digo, repito, em alto e bom som, quantas vezes forem necessárias. O feminismo não me representa, pois eu jamais permitiria que um grupo rancoroso, que parece fazer de tudo para destruir a nossa feminilidade e trata os homens, o casamento e a família com tanto desprezo, falasse por mim. O feminismo não constrói, ele destrói tudo o que há de mais belo nas mulheres, nos homens e na vida.